Ele já foi o feiticeiro supremo da Terra, guardião do olho de Agamotto, o eterno mestre da malandragem, do migué bem passado. Ele é o Stephen Strange, o Doutor Estranho da Marvel. Já o outro já foi diretor da Escola de Magia de Hogwarts, um praticante das artes mágicas que é adorado por quase todo mundo. O outro é o Albus Dumbledore, da franquia Harry Potter. Dois magos cabulosos, pra caramba, pica das galáxias. Só um pode sair vencedor. E aí, como é que fica? Eu vou tentar analisar aqui qual desses venceria uma batalha de magia. Doutor Estranho ou Dumbledore. 1 contra 1, sem aliados, em terreno neutro. E aí, tu já imagina quem vence? Você pode se surpreender, hein? Vamos lá. Inextrantes, Peter aqui. Doutor Estranho surgiu em 1963 nas páginas da revista Strange Tales da Marvel. Albus Dumbledore só apareceria no mundo em 1997, com sua primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal, ou seja, tem um gap muito grande. Os dois bruxos eles fazem parte de uma longa tradição de personagens com poderes místicos da cultura pop. É muito difícil quem gosta muito, quem é nerd, raiz, não conhecer um desses dois, concorda? Bem antes desses dois, a gente teve Mandrake nas tiras de jornal dos anos 30. E Mandrake não é só gíria não, ok? Ele foi um herói com poderes mágicos quase 100 anos antes da gíria. E sim, Mandrake era muito Mandrake. Conheci Mandrake e Fantasma muito antes de Marvel e DC. Eu lia direto Mandrake e Fantasma. Quem é que é dessa época aí? Né? Ou seja, eu tenho uma coleção grande de Mandrake e de Fantasma em casa. E eu me inspirava muito no Mandrake, porque eu adorava. Ele não era mágico de magia. Ele era mágico de mágica. Então ele resolvia todos os crimes, né? Ele dava uma de detetive casca grossa mesmo, com mágica. Xando, o Mágico, que é um personagem que fez sucesso no rádio nos anos 30, foi inspiração direta para o Stan Lee e para o Steve Ditko na hora de criar o Doutor Estranho. Mas será que tradição ou origem faz a diferença na hora da onça beber água? Doutor Estranho ou Dumbledore? Vamos ver como é que seria uma luta entre esses dois no X1 mesmo. Porrada franca. Toma, porra! Não, com magia, né? Mas antes de falar, ó, na boa, esse tipo de assunto é aqui. Nerdice pura e braba, casca grossa mesmo. É aqui nesse canal. Então você tem que estar inscrito com a gente, galera. Então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. É muito importante a notificação ativa, porque esse canal, primariamente, ele é noticioso. E sempre de cultura pop, de nerdice, pura e simples. Então a gente sempre pega o que está acontecendo canonicamente nos quadrinhos, nos mangás, e traz pro mundo da notícia, pro que está acontecendo na cultura pop. Sempre tentando desvendar, mostrando o que está acontecendo nos teasers, nos trailers. Então é muito importante você estar inscrito com o sininho. Tá fazendo isso agora? Vai ficar casca grossa, tô te falando, hein? Então vamos lá. Bom, antes de a gente analisar essa luta, eu preciso estabelecer algumas regras. Lógico, X1 tem que ter regra. Por exemplo, de que versão do Doutor Estranho a gente tá falando agora? Isso é importante. O Doutor Estranho dos quadrinhos é um veterano que já enfrentou, entidades cósmicas e venceu essas entidades cósmicas. Se todas as histórias dele são canônicas, a gente teria décadas e décadas de vitórias. Por isso que eu falo que analisar personagem em quadrinhos é muita covardia, inclusive, às vezes, né? O cara é bruxão demais, já sapateou na cara do Dormammu inúmeras vezes. Já derrotou Pesadelo umas 100 vezes. Ele venceu criaturas que até Deus duvida. Deus mesmo. Esse Doutor Estranho é sinistro, não daria pra competir, ok? Então, pra coisa ficar mais equilibrada, vamos imaginar aqui uma luta entre o Doutor Estranho dos cinemas e o Dumbledore dos cinemas também. Começou a ficar melhor, né? Até porque essas são as versões mais conhecidas da maioria da galera. Nem todo mundo que viu esses heróis nos cinemas conhece as revistas ou leu todos os livros. Então estaria tirando muito no escuro pra galera, a galera fica meio perdida nisso. Falar, como assim o cara consegue fazer isso? Vamos ficar só no cinema. Vamos supor também que essa luta é um duelo de amigos. Nenhum dos dois está numa disputa de vida ou morte. Não tá valendo tudo pra vencer o oponente, ok? O terreno é neutro também, que nenhum dos dois conhece. Terreno neutro que nenhum dos dois conhece, mas não vai partir pra matar não. Então eu diria que em termos de apetrechos, os dois são bem parecidos. O Stephen Strange, como sempre, foi um cara que se cercou de artefatos mágicos, né? Eu vou tirar aqui, inclusive, a joia do tempo das mãos dele, porque seria injusto, galera. É uma joia do infinito, não é um brinquedo. Então o Doutor Estranho teria aí o olho de Agamotto, o manto da levitação e mais alguns truques na manga. Ambos Dumbledore, ao longo da saga Harry Potter, né, também mostrou ser dono de vários itens mágicos. O maluco tem literalmente a varinha das varinhas, né? A mega varinha, um artefato praticamente consciente que amplifica a magia do usuário. Eu diria até que tá bem equilibrado nesse ponto, hein, galera? Agora, o bicho pega mesmo em experiência. O Doutor Estranho do cinema só se meteu em 3 tretas que a gente viu. 4, né? Se a gente contar aquele lance lá do Homem-Aranha. A primeira treta contra o Dormammu, ele não teria vencido sem a Joia do Tempo. Na segunda treta contra o Thanos, o Doutor Estranho morreu e depois só deixou as coisas acontecerem naturalmente, ok? Existem muitas teorias, mas
Não existe nenhuma informação oficial da Marvel que o Doutor Estranho realmente influenciou para aquele resultado em 14 milhões lá que ele previu acontecer. Oficial não tem. Então, pra ser sincero, Stephen Strange só mostrou mesmo o valor dele agora, no Multiverso da Loucura. Ali a gente viu que o cara é pica, né? Ah, Peter, mas Dumbledore fez menos ainda. Nada disso. Dumbledore tem muita experiência, muita sabedoria. Os filmes deixam isso bem claro pra gente, muito claro, inclusive. Pô, galera, o diretor de Hogwarts estava com 115 anos quando meio que combinou a própria morte. Assim, quando a gente fala de conhecimento de magia, de experiência, não tem como comparar. Pra começo de conversa, nenhum migué Doutor Estranho ia colar no Dumbledore. Pô, a gente tem que aceitar essa, né? Aquele ali é macaco velho demais, ninguém passa a perna nele. Stephen Strange tá indo, Dumbledore tá voltando já. O que realmente poderia pesar pro lado do Dumbledore seria a idade, né? Ainda assim, a gente nunca vê ele como um inválido nos filmes. O cara não é aquele cara que anda com aquela coisinha ali de velho, não é isso. Ele não sente esse peso da idade. Tudo bem que eu não espero que o Dumbledore dê um duplo twist escarpado, né? Ou corra 100 metros no tiro. Não é isso. Mas até nem o Stephen Strange aguenta, galera. Então, vamos lá, vamos limitar também o que é necessário fazer com o físico. O Dumbledore é um mestre aparatar. Ele teleporta pra onde ele quer ir. No final das contas, seria um duelo tenso. Doutor Estranho é um mestre do improviso, da astúcia, ele é malandragem pra caramba. Mas tudo isso seria rebatido pela inteligência e pelo sangue frio do Dumbledore, que a gente conhece. Doutor Estranho tem um estilo muito mais agressivo de magia, mas a gente viu Dumbledore bater de frente com Voldemort e sobreviver. O maior vilão da franquia Harry Potter morria de medo de um X1 contra o Dumbledore. Ou seja, Dumbledore é capaz de aguentar pressão mesmo com a idade avançada. Agora, infelizmente, eu vou ter que mandar a real. Doutor Estranho tem coragem, tem jogo de cintura, tem memória fotográfica, né? E não tem medo de mexer com o que não deve. Só que ele vacila. Depois que o Peter Parker enganou o Doutor Estranho com geometria lá, com aquela coisa lá que ele fez, eu tenho que dar a vitória, então, pro Dumbledore. Experiência conta demais, e o Doutor Estranho tem uma falha gravíssima. Excesso de confiança. Isso é horrível, ok? O Stephen Strange, ele se acha. Ele assume riscos lá que não precisavam, são desnecessários. Esses defeitos contra o adversário centrado, focado, experiente, um cara inteligente como o Dumbledore, pode significar derrota pro Doutor Estranho. Escreve o que eu tô te dizendo. Stephen Strange ainda vai quebrar a cara no cinema por causa disso, do jeito dele. Ele vai ter que calçar sandálias da humildade um dia, com certeza. Ele não pode continuar daquele jeito, né? Pô, metidão, não dá. Então, assim, nessas condições que eu falei, eu acho que Dumbledore leva. Essa é a minha opinião, seguindo esses critérios que eu usei. Agora é hora de botar fogo no parquinho. Qual é a sua opinião? Eu errei feio? Você acha que eu errei feio? Concorda comigo? Tem que ser Doutor Estranho dos cinemas, nas condições que eu coloquei aqui. Vamos pro debate? Vamos pro debate? Então, comenta aqui embaixo. Mas o mais importante é que você continue mantendo a essência desse debate aqui nesse canal. Como? Só se inscrevendo aqui, ó. Você tem que estar inscrito no canal. Se você já tá, parabéns, você é casca grossa. Se você está se inscrevendo agora, parabéns, você está sendo casca grossa demais, principalmente ativando o sininho. Isso é o mais importante da casa, porque você recebe a notificação e é um canal noticioso. Receber notificação hoje em dia é você saber o que está acontecendo. Só isso, você não precisa nem vir assistir o vídeo se não quiser. Opa, olha o que está acontecendo, só com o título. Por isso que é importante a sua inscrição e a notificação. Tamo junto, galera, valeu, fui!